Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, não deixe de deixar um like, isso ajuda muito na divulgação. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou comentar com vocês sobre um livro muito incômodo que eu comecei a ler nesse feriado, nesse final de semana, que é o Minha Sombria Vanessa. Eu comprei esse livro na promoção da Prime Day. Esse livro ele foi muito comentado em meados desse ano, em meados de 2020. Muita gente estava falando muito bem desse livro, né, do quanto que ele era incômodo, mas também que ele é um livro que chama a nossa atenção para muita coisa que realmente acontece, né? E esse livro, a autora, ela deixa muito claro que é uma história fictícia, essa história ela não aconteceu com ela não aconteceu com uma pessoa próxima, então ela realmente é uma história fictícia. Mas ao mesmo tempo, por ela ser uma história fictícia, ela é uma história muito incômoda. Então a história gira em torno dessa moça, dessa adolescente de 15 anos, chamada Vanessa. Esse livro, ele tem 430 páginas e eu li 100 páginas porque eu quero comentar com vocês as minhas primeiras impressões sobre essa história e sobre o que está acontecendo com a Vanessa e o que aconteceu com a Vanessa nessas primeiras 100 páginas. No vídeo que eu comento sobre os livros que eu comprei na Prime Day, eu mostrei, né, a parte de trás do livro que conta que esta não é uma história de amor. A história gira em torno dessa moça chamada Vanessa. Ela é uma adolescente muito tímida, ela é uma adolescente que ela tem muita dificuldade de fazer amigos e ela tinha essa amizade, que é a Kenny. Essa moça, elas foram muito amigas no ano anterior e elas dividiam o mesmo quarto do alojamento, então elas eram unha e carne, até elas brigarem feio por conta de um garoto chamado Tom. Então a Kenny, ela começa a namorar com esse garoto, por algum motivo, né, elas acabam se afastando, né, então assim, não ficou muito claro para mim se a Vanessa também era afim desse cara, ou se essa amiga, né, por ela ter começado esse relacionamento novo, ela acabou deixando essa amizade de lado e isso incomodou muito a Vanessa. A Vanessa é uma garota praticamente solitária, né, então ela não tem amigos aonde ela mora e ela não tem amigos ali no campus, então ela vive sozinha. E aí, a mãe, quando tá indo levar ela de volta para esse campus, a mãe tá muito preocupada, olha, por favor, se esforce um pouco, faça amizades. É muito complicado quando, né, você fica sozinha o tempo todo. Então, seja uma pessoa sociável, faça amizades, converse. Isso incomoda muito a Vanessa. Isso incomoda muito no sentido dela, ai, que saco, tipo, me deixa em paz, né? Me deixa viver minha vida e tal, e a mãe realmente está preocupada com ela em relação a isso. Então a mãe deixa ela nesse alojamento, é um dos menores blocos que tem lá, né, nesse campus, e esse bloco, se eu não me engano, tem 8 apartamentos, 8 quartos, mais o apartamento de uma das professoras que é responsável ali por aquelas meninas. E aí, quando essa professora ela vai dar essas instruções, né, do que pode, o que não pode fazer e tal, aquela coisa toda, ela dá um apito para cada uma. E aí, quando ela dá um apito para cada uma, a Vanessa ali fica sem entender, né, tipo, tá, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? E aí as outras meninas começam a rir, né, tipo, e uma delas fala assim, ô sua tonta, sua burra, isso aqui é para caso você seja violentada sexualmente, ou para caso alguém queira te violentar sexualmente, você usa o apito, né, que aí você vai intimidar o agressor. E aí ela fica meio assim, tipo, ué, realmente isso pode acontecer? Enfim, ela acha estranho, mas ela aceita aquele apito e ela não tem amigos,
a ex-melhor amiga já não fala mais com ela e ela vive, né, sozinha ali aqueles primeiros dias o tempo todo. Então ela estuda sozinha, ela vai para o refeitório sozinha, ela vai para as aulas sozinha e a gente vai entendendo que ela é uma moça completamente desorganizada. Então o quarto dela é uma zona. Então tem livros entre a cama e a parede, tem roupas espalhadas por tudo quanto é canto, tem trabalhos espalhados por tudo quanto é canto e ela não se preocupa, né, com esses trabalhos, ela coloca de qualquer jeito na mochila. Os professores ficam pé da vida assim com aqueles trabalhos amassados que eles recebem. E ela vai vivendo isso, né? Então ela é chamada a atenção por conta da desorganização dela, mas ela não liga, ela não tá nem aí, e ela vai vivendo a vidinha dela ali daquela forma. E aí, um professor chama a atenção dela, que é o professor de literatura norte-americana, mas ele chama a atenção dela, primeiro porque ele é muito alto. Segundo, porque ele olha para ela de uma forma diferenciada. E aí eu separei um trecho aqui do livro para ler para vocês de como que é uma das vezes em que ela descreve esse professor aqui na história. Então ela diz o seguinte: começo a prestar atenção nas maneiras como ele parece contradizer a si mesmo. Como o fato de ter estudado em Harvard e contar histórias sobre ter crescido pobre, o modo como ele salpica obscenidades nos discursos eloquentes e combina blazers de alfaiataria e camisas passadas a ferro com botas gastas. Seu estilo de lecionar também é contraditório. Falar na aula sempre parece arriscado, porque se ele gostar do que você disser, vai bater palmas e correr até o quadro para discorrer sobre o comentário brilhante que você fez. Mas, se não gostar, não deixa nem você terminar, interrompe com um já chega, que corta até o osso. Então, fico com medo de falar. Muito embora às vezes, depois de fazer uma pergunta aberta à turma, ele fixe os olhos em mim como se quisesse saber o que eu especificamente tenho a dizer. Então, ela sempre fala que esse professor, ele tem um jeito totalmente peculiar de dar aula, ele tem um jeito totalmente diferenciado de dar aula. Primeiro porque ele fala muito palavrão em sala. Então, já no primeiro dia de aula, ele já fala um caralho, e ela fica ali, né, meio que assustada, todo mundo fica meio ali, tipo, caramba, um professor falando palavrão. Então ele é esse cara que ele fala palavrão, ele fala sobre sexo o tempo todo e ele não tá nem aí. Ele fala mesmo. Então ele não tá muito preocupado com isso. No começo da história, ela tenta justificar também que relacionamentos entre professores e alunos sempre foi algo comum naquela escola. Então, esse cara, no meu ponto de vista, nessas 100 primeiras páginas, ele é um cara muito filho da puta, primeiro. Segundo, ele é um cara muito esperto. Porque, vamos lá, essa menina, ela tem 15 anos, ele tem 42. Então, né, se eu for comentar aqui com vocês como que era a Aline aos 15 anos. Hoje eu tenho 34. Então vamos lá. A Aline aos 15 anos era uma Aline que ela acreditava que o amor fosse um conto de fadas, porque a gente cresce acreditando nisso, né? Com as histórias da Disney, príncipes e princesas, a gente acha que vai vir um cara num cavalo branco, né, e vai te resgatar daquela vida e tal, não sei o quê. Então a gente acha que aos 15 anos o amor é um conto de fadas. E aí, com o tempo, né, quando você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai tendo algumas decepções ao longo do tempo, você vai entendendo que aquele amor, ele não é um conto de fadas, que o amor, ele é parceria. Então, se o homem e a mulher, ou enfim, né, um casal, não necessariamente tem que ser um homem e uma mulher, mas se um casal, eles não estiverem andando juntos, esse relacionamento ele não vai dar certo.
Então tem que ser uma parceria. Então um tem que querer e o outro também tem que querer. Se um quer mais do que o outro, alguma coisa está errada e vai dar errado lá na frente. Então a gente tem uma percepção diferente quando a gente vai ficando mais velho. E essa menina, aos 15 anos de idade, ela acredita que esse cara, ele tá completamente apaixonado por ela. Então ele olha ela de forma diferente, ele elogia o cabelo dela várias vezes, ele elogia a roupa que ela tá vestindo o tempo todo, então ele sempre dá uma olhada de cima a baixo, ele não tem ética nenhuma. Então ele pega na mão dela quando ele vai ensinar alguma coisa, ele pega no ombro dela. E a forma que é muito louca, que ele convence essa menina de que ele está apaixonado por ela, é passando poemas de cunho sexual, livros de cunho sexual. Então ele fala sobre sexualidade nas aulas dentro da literatura, mas ele fala dessa sexualidade de uma forma em que ele faça com que ela acredite que ele esteja apaixonado por ela. Porque eu não acho, né? Nessas 100 primeiras páginas eu não acredito que ele esteja apaixonado por ela. Não, muito pelo contrário. E nos Estados Unidos, quando um homem maior de idade ele se relaciona com uma menina, com uma moça, antes dos 18 anos, né, quando essa moça ela nem tem 18 anos ainda, independente se foi com consentimento ou não, por lei é abuso sexual. Então essa moça, né, a Vanessa, ela sofre esse abuso sexual, por mais que ela acredite estar apaixonada, por mais que tenha um consentimento dela, dos 15 aos 18 anos. Então isso fica muito claro, né, o tempo todo que eles tiveram um relacionamento amoroso por bastante tempo. Hoje a Vanessa, ela tá com 32 anos, e ela sempre lembra, né, desse relacionamento com carinho. Então ela acha, né, nessas 100 primeiras páginas do livro, que ele realmente estava apaixonado por ela. Então a gente vai descobrindo algumas coisas aí ao longo dessas 100 primeiras páginas. O livro ele intercala os capítulos. Então essa história se passa no ano 2000, e os dias atuais dentro da história se passam em 2017. Então o capítulo ele fica alternando entre o passado e o presente. E no presente a Vanessa, como eu já falei, ela tem 32 anos, ela trabalha num hotel, e o que é muito curioso, porque ela sempre quis ser escritora e por algum motivo que a gente não sabe, ela não se tornou escritora. E a história começa com uma moça chamada Taylor fazendo uma denúncia de abuso sexual contra esse professor de literatura norte-americana. E na cabeça da Vanessa, essa moça, a Taylor, ela tá mentindo. Não foi abuso. E o professor, ele fica ali numa situação muito complicada para ele. Então ele liga para Vanessa, eles conversam, eles vão se encontrar num café. Ela descreve como que ele tá velho, como que é a papada aqui do queixo dele, tá algo completamente nojento e asqueroso, mas ao mesmo tempo ela tem um carinho por ele muito grande, porque ela ainda acredita que ele era apaixonado por ela quando ela tinha 15 anos. Esse professor está completamente preocupado, ele não sabe o que ele vai fazer, a escola afastou ele e a Vanessa, a vida dela tomou um rumo completamente diferente. Então, esse livro ele tem sido incômodo justamente por isso, por ela não acreditar que ela sofreu esse abuso, por ter essa denúncia e ela achar que essa denúncia é falsa. Só que na época em que ela tinha 15 anos, as colegas já comentavam que esse professor era bizarro, que esse professor ele tinha um jeito bem peculiar de dar aula. E aí, em um dado momento, ele empresta para ela o Lolita, do Nabokov. Ele faz ela prometer
que ela não vai contar para ninguém que ele emprestou esse livro para ela. Quando ela vai ler esse livro, é na época do feriado de Thanksgiving. Então ela passa 5 dias em casa lendo esse livro e ela lê com medo do pai ou da mãe encontrar ela lendo esse livro. Quando ela lê o livro, ela vai distorcendo aquilo que ela está lendo. Então ela se coloca no lugar da Lolita e coloca o professor no lugar do personagem que está com a Lolita, e ela acredita que tudo que ele está fazendo é por amor e que ele está correndo um risco muito grande, porque ele que tem muito mais a perder. Ele pode perder o emprego, ele pode ser preso, é um assunto muito sério. Então ela toma esse livro, né? Depois que ela lê esse livro, ela acredita que aquilo ali é uma declaração de amor para ela. E quando ela volta para a faculdade não, quando ela volta para a escola, ela volta determinada a dar o primeiro passo. E aí no final de uma das aulas, ela foi maquiada, ela foi completamente diferente do que ela costuma aparecer nas aulas. E aí ele diz para ela, né? Ela espera todo mundo sair. E aí ele diz pra ela, nossa, você tá tão diferente. E ela começa a se insinuar pra ele e tudo mais, e eles acabam se beijando ali na sala de aula. E é assim, gente, é asqueroso, é nojento. Mas enfim, né? Então as 100 páginas param por aí e eu tô muito curiosa pra saber como que essa história vai se desenrolar, como que esse cara ele vai ser pego, né? Assim, se vão descobrir se a Vanessa vai realmente achar que não era nada, ele só estava apaixonado, ou se realmente vai cair a ficha dela. Ela tem um ex-namorado que se preocupa com ela, né? Que ele marca um encontro com ela, não para que eles possam voltar, mas ele marca um encontro com ela para saber se ela tá indo na terapia, né, porque ele ficou sabendo da denúncia dessa outra aluna e ele, cara, o que você sofreu foi um abuso sexual, e a Vanessa fica com raiva desse ex-namorado, não foi abuso, você tá louco? E aí o ex-namorado, ele, cara, eu não sei por que eu me preocupo com você, mas enfim, eu tô aqui tentando te alertar e eu me preocupo com você. Então, gente, essas 100 primeiras páginas são, assim, uma avalanche de informações dentro desse livro, e são informações completamente bizarras, né? Os pais dela, nos dias atuais, a gente não tem muita informação, a gente sabe que ela fala com a mãe, ela diz que faz terapia por causa do pai, mas a gente também não sabe o que aconteceu com o pai até esse momento, a gente não sabe se a família descobriu ou não, enfim. Então depois eu volto para comentar com vocês quais foram as minhas impressões sobre esse livro e se eu realmente gostei, né? Porque até o momento eu tô gostando pra caramba, apesar de ser uma história muito incômoda. Depois eu volto para dar o meu parecer, né? Sobre o final da história, sobre como que tudo aconteceu aqui. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo até o final. E se você ficou interessado, né, nas minhas primeiras impressões, eu vou deixar o link para a compra desse livro aqui na descrição do vídeo. Então esse link ele irá te redirecionar para o link da Amazon. E aí se você comprar o livro através do meu link, você automaticamente ajuda o canal financeiramente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguém que esteja lendo esse livro, me manda uma mensagem, me chama para conversar, para a gente poder discutir os capítulos, para a gente poder discutir algumas coisas aqui. E um beijo e até a próxima. Tchau!